A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos meditar na palavra de Deus hoje sobre o milênio. No vídeo anterior, nós estudamos sobre a vinda de Jesus em glória para fazer juízo sobre a terra, para destruir a trindade satânica e para livrar o povo de Israel da destruição total. Esse foi o vídeo número 9. Hoje nós estamos no vídeo 10 sobre o milênio, um tempo glorioso para a terra. Leiamos Apocalipse capítulo 20, verso 4, que diz: que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O mundo conhecerá o reinado de Jesus durante o milênio. Será um tempo de paz e harmonia jamais visto. Vamos ler Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O objetivo geral dessa ministração é mostrar que o milênio será um tempo de paz e harmonia jamais visto na terra. Os objetivos específicos: explicar o reino milenial de Jesus Cristo, saber como e quando se dará o governo de Jesus na terra e relacionar os aspectos relevantes do milênio. Então nós vamos ver o que é esse reino milenial de Cristo. O ponto central é: Jesus vai implantar seu reino milenial na terra. Então, começando, Satanás será preso por 1000 anos, mas em seguida será solto, para logo em seguida ser lançado no lago de fogo. Nesse tempo, onde estarão os salvos em Cristo? Eles estarão com Jesus e reinarão juntamente com ele por um período de 1000 anos. Esse é o tema dessa aula de hoje, o milênio, né? Então, primeiro, a restauração da terra. Lembrando que nós já tratamos sobre o período do anticristo, sobre a grande tribulação, já tratamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus em glória. Agora é um período de paz, um reino milenial. O milênio será um período literal
de 1000 anos. Literal, porque é o que nós entendemos lendo os textos bíblicos. Este momento não é uma utopia, como alguns afirmam. Deus criou tudo perfeito e outorgou ao homem autoridade e domínio para cuidar da terra e dos animais. Porém, o homem fracassou, como nós sabemos, em cuidar de si mesmo e do seu habitat. Como é que isso aconteceu? A queda rompeu a comunhão direta do homem com Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, houve um rompimento do relacionamento entre Deus e os homens. Não só a humanidade, mas toda a natureza foi maculada pelo pecado e aguarda a redenção que se dará quando Cristo assumir o reino milenial. Nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 20 ao 23, que eu passo a ler na melhor Bíblia de estudo do Brasil, que é a Bíblia de estudo pentecostal. Romanos 8, 20 até o 23, que diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, toda a natureza, por causa do pecado, bem como o homem, todos os seres viventes, estão todos debaixo, digamos assim, dessa maldição do pecado. Então, o milênio vai ser esse período em que tudo será transformado, Segundo, a terra será governada por Jesus. Lá em Zacarias 14, 9, diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então, só Jesus de Nazaré vai reinar gloriosamente na terra. O governo de Cristo vai alcançar todas as nações. Todos os reinos deste mundo são passageiros, são efêmeros, mas o reino de Cristo, ele é eterno e vai abranger todos os países. Todos terão que se prostrar, reconhecendo o senhorio do Rei dos Reis. Estejamos preparados para este glorioso momento com o nosso Salvador. Então, a terra será toda governada nesse período do milênio por Jesus Cristo. Ele será o Rei dos Reis. Jerusalém será a capital do mundo. No reino milenial, Jerusalém será a capital espiritual e política do mundo. Lá em Isaías, capítulo 2, nós podemos ler do versículo 1 ao 3, Isaías, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém
a palavra do Senhor. Então, veja que Jerusalém será o centro político e espiritual do mundo. Isaías também, capítulo 60 e o versículo 3, assim está escrito: e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então, Jerusalém será a capital espiritual e política do mundo. As nações terão de reconhecer o valor de Jerusalém, sob pena de sofrerem sérias consequências. Isso está em Isaías 14, versículos 16 e 17, o penúltimo livro do Antigo Testamento, profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 16 e 17, que eu leio: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva, ou seja, elas não serão abençoadas, portanto, sofrerão as penalidades. Então, Jerusalém será a capital do mundo, a terra será governada por Jesus e haverá para este reino de Cristo na terra, haverá a restauração de toda a terra. Então, resumindo, no milênio, a terra será restaurada das ações maléficas do homem e do diabo. Isso significa dizer que a terra será liberta de todas as maldições, de todas as tragédias que causaram poluição, sujeira, destruições, as mais variadas. A terra será completamente restaurada nesse período do milênio. O governo de Jesus Cristo, como é que será? Jesus governará com os seus servos. Aqui está incluso as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a igreja, os salvos. Tá? No milênio, o governo de Cristo será teocrático, ou seja, vindo do céu, implantado sem a mão do homem, que é corruptível. Seu reino jamais passará a outro povo. O seu reino será eterno. Nós podemos ver isso em Daniel, um dos profetas maiores, se não o último dos profetas maiores. Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Versículo 45: da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. No capítulo 7 também de Daniel, e o versículo 27, assim está escrito: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão,
e lhe obedecerão. Então veja que o reino de Cristo, ele será eterno. Tudo que ainda restar de estruturas dos impérios, reinos e governos será aniquilado e substituído pelo reino de Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. Vejamos isso em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 17, palavras do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 1, 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todo o sempre. Amém. Então Jesus, ele reinará com poder pleno sobre a terra. As palavras do salmista declaradas no Salmo 96 serão cumpridas na implantação do reino milenial de Cristo sobre a terra. Vamos ver Salmo de número 96. Eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, Salmo 96, e os versículos 7, do 7 ao 13. Louvem o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo, curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer, trema diante dele toda a terra, digam em todas as nações, o Senhor é rei, a terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada, ele julgará os povos de acordo com o que é direito, alegre-se a terra e fique contente o céu, ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem, alegrem-se os campos e tudo o que há neles, então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Então veja que tudo isso vai se cumprir no reino milenial, o reino milenial de Cristo. Isaías 33 e 22 também, na linguagem de hoje, estarei lendo. Isaías 33 e o verso 22, que diz assim: as cordas desse navio estão frouxas, o mastro não fica firme e as velas não podem ser estendidas. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo, serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte, pois o Senhor é o nosso juiz, é ele que nos governa, é quem nos governa, o Senhor é o nosso rei, é ele quem vai nos salvar. Então veja que no reino milenial a justiça de Cristo ela será plenamente cumprida. Até os aleijados conseguirão pegar a sua parte. Não haverá necessidades. Todas as pessoas terão suas necessidades supridas. Segundo, então Jesus governará com os seus servos. Segundo, a igreja reinará com Cristo. Em Apocalipse 20 e o verso 6, que nós lemos na leitura, diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então todos os salvos em Jesus Cristo serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo com poder e autoridade. Então, os salvos terão grande autoridade espiritual e também
política no período do milênio. Apocalipse 2:26, aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Então veja que os salvos terão grande poder e autoridade nesse período do milênio para governar com Cristo. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, eu estou lendo na linguagem de hoje, se você me permite, 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 12. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Então, se nós suportarmos o sofrimento, também reinaremos com Cristo, é a promessa do nosso Deus. Além de julgar o mundo, os salvos que fazem parte da Igreja de Cristo hão de julgar os anjos. Vamos ver isso em 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 3. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Lembrando que esses anjos aqui, muito provavelmente, são os anjos que foram destituídos da sua glória na eternidade, aqueles que ficaram ao lado de Satanás. São esses anjos que nós entendemos que serão julgados por nós, pela Igreja de Cristo, né? A Nova Jerusalém é a cidade celeste e eterna que será destinada a todos os salvos em Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, sua beleza é ímpar, é inigualável, mas somente os crentes, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, poderão desfrutar de tal preciosidade. A Nova Jerusalém não é uma utopia, como afirmam alguns teólogos. Ela é real e os crentes devem desejar alcançá-la. Neste mundo estamos sujeitos à morte, à dor, às enfermidades e a muitos outros males, mas há uma cidade santa sendo preparada para nós. Ali não haverá choro nem dor e todos viverão eternamente com Cristo. Se eu fosse você, eu aí do outro lado daria glórias ao nome de Jesus. Apocalipse 21, olha só o que diz o texto. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Versículos 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas,
da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 140 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Então veja que essas são as medidas da Nova Jerusalém, a cidade que a Bíblia diz que desce do céu. Apocalipse 21, eu quero ler de novo na linguagem de hoje, o Apocalipse 21 e o verso 16, que diz assim: a cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então tinha 2.200 quilômetros para norte e sul, para leste e oeste. O anjo também mediu a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. Então veja que é uma cidade maravilhosa, uma cidade real, a Nova Jerusalém, onde só irão morar os salvos em Cristo Jesus. Vamos ver alguns aspectos relevantes do milênio. Primeiro, quem vai participar deste reino? Vão participar do milênio todos os salvos em Cristo Jesus. Também o remanescente dos israelitas, aqueles que estiverem vivos e sobreviverem, salvos por Cristo na batalha do Armagedon, e os que escaparem da grande tribulação. Romanos 9 e 27, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, e o versículo 27, assim está escrito. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente são os últimos, são os sobreviventes da batalha do Armagedon. Então esses vão participar. Haverá um conhecimento universal de Deus, ou seja, todos os povos saberão quem é Deus e conhecerá a sua lei. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11 e 9, eu lerei na Bíblia na linguagem de hoje, Isaías capítulo 9, para conferir. Isaías capítulo 9, e capítulo 11, melhor dizendo, e o versículo 9, na linguagem de hoje diz assim: e em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor.
assim como as águas enchem o mar. Então veja que todos conhecerão o nosso Deus, todos conhecerão o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje muitos alegam não conhecer Jesus, não ouvir falar de Jesus, mas nessa época do milênio, toda a terra estará cheia do conhecimento de Deus. Isaías também 54 e o versículo 13, na linguagem de hoje, diz assim: eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Então Deus está dizendo aqui que Ele mesmo ensinará a sua palavra a todos os povos. Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo. Então, ao contrário do que nós entendemos no período da grande tribulação, quando muitos terão que entregar a própria vida para alcançar a salvação por amor a Cristo, no período do milênio haverá uma plenitude do Espírito Santo. Isaías 32, o verso 15, na linguagem de hoje, diz assim: mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. Então o deserto virará um campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas. Então haverá abundância de Deus na terra e haverá abundância de víveres para alimentar toda a nação. Será um verdadeiro avivamento mundial. Então, quantas vezes nós clamamos por um avivamento hoje em dia na terra, nas nações, e esse avivamento acontecerá completamente no milênio. Vamos ver Miqueias, capítulo 4, verso 2, na linguagem de hoje, diz assim: e esses povos dirão: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, é do Monte Sião que ele fala ao seu povo. Então haverá um verdadeiro avivamento espiritual na terra. Mateus 24 e 14, na linguagem de hoje, também nós podemos ler e conferir esse tópico. Mateus 14 e o versículo, Mateus 24, melhor dizendo, e o versículo 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim, ou seja, entraremos no período eterno, Outro aspecto relevante do milênio: haverá paz na terra. Jesus é o príncipe da paz. Isso está lá em Isaías capítulo 9, o versículo 6, que todos nós conhecemos muito bem. Na linguagem de hoje, diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, se Jesus é o Príncipe da Paz, e durante o milênio o homem desfrutará da paz que só Jesus pode dar e que não depende das circunstâncias. As famílias viverão em completa união. Lá em Isaías 65 e o versículo 23, Isaías capítulo 65, 23, eu estou lendo na linguagem de hoje, diz assim: todo o seu trabalho dará certo e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois ele e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Então,
haverá paz e harmonia entre pais e filhos. Nós não teremos mais filhos brigando e matando os pais e vice-versa. Não haverá mais guerras ou ações terroristas durante os 1000 anos de paz sobre a terra. Isaías 2:4, Deus, na boca de Isaías, ele faz essa declaração. Isaías 2:4. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para as batalhas. A última batalha será a batalha do Armagedon, né? Quando Cristo então destruirá os inimigos de Israel e implantará o reino milenial. Então nós teremos aí 1000 anos de paz sobre a terra, até porque o diabo e seus demônios estarão todos presos, né? A justiça e a verdade neste período serão plenas. Isaías 11 e o versículo 4 e 5 na linguagem de hoje diz assim: mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar os pais, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Então veja que aqui a justiça e a verdade nesse período elas serão plenas, pois o Filho de Deus é quem julgará com justiça e retidão. Será um reino de plena justiça e paz. Um outro aspecto do milênio: a natureza será transformada. Nós já vimos isso em outra ocasião. Animais selvagens vão perder sua ferocidade e poderão viver harmoniosamente com o ser humano. Está em Isaías capítulo 11, do versículo 6 ao 8. Eu vou ler na linguagem de hoje para ganhar tempo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros e não comerão uns aos outros, né? E crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Então, não haverá ferocidade dos animais, porque todos estarão livres da maldição, né? A maldição da terra por causa do pecado desaparecerá. Eu vou ler Gênesis capítulo 3, na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 17. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então a terra foi amaldiçoada, mas aqui no milênio a maldição da terra desaparecerá. Não haverá necessidade de agrotóxicos, pois a bênção de Deus estará sobre a produção de alimentos. Não haverá pestes, enchentes, terremotos, nem falta de alimentos na terra. Então veja que a terra será um local perfeito, pois terá uma produção agrícola jamais vista. Vamos dar uma olhada nisso em Jeremias,
Profeta Jeremias, capítulo 31. Vou ler na linguagem de hoje para nós ganharmos tempo. Jeremias 31, verso 12, diz assim: E vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião, vão se alegrar com os seus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então não haverá falta de nada, de exatamente nada. Salmo 67 também, e o versículo 5 e 6, Salmo 67, versículos 5 e 6, na linguagem de hoje, diz assim: Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Então, a terra, a produção agrícola, ela será maravilhosa, muito mais do que em alguns países que acontece hoje. Então, não haverá pestes, enchentes, terremotos e nem falta de alimentos na terra. E um outro aspecto, haverá saúde e prosperidade para todos. Acredito que não terá SUS naquela época, porque se tiver SUS vai falir, os hospitais vão falir. Acho que nessa época ninguém vai querer se formar em medicina, porque a saúde será completa e plena. As condições ambientais dessa época do milênio serão altamente favoráveis à melhoria da qualidade de vida no planeta. A longevidade surpreenderá todos pelas excelentes condições de saúde. Isaías 65, um pouco antes aí de Jeremias, Isaías 65, nós vamos ler na linguagem de hoje, Isaías 65 e o versículo 20 ao 22, que diz assim, Isaías 65, do versículo 20 ao 22, que diz assim: Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será como morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Então veja que esse versículo aqui está falando que ninguém vai morrer novo, vai todo mundo ter a possibilidade de viver 1000 anos. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Então, haverá longevidade, as pessoas viverão muito, além da saúde, as condições de moradia para todos serão as melhores jamais vistas, ou seja, todos terão direito a uma vida digna, a uma vida perfeita, a uma vida maravilhosa no período no período do milênio, né? Então, resumindo, vão reinar com Jesus durante o milênio todos os salvos em Jesus Cristo. Deus tem um plano perfeito e glorioso para o planeta Terra, que inclui a restauração espiritual, restauração moral, social, ecológica e institucional. E essa realidade só se concretizará nesse período, o milênio, quando Cristo implantar o seu reino na terra. Jesus governará o mundo com poder e grande glória, após suplantar todos os reinos e governos do mundo. Assim, nós terminamos esse estudo maravilhoso sobre o milênio, um tempo glorioso para a terra. E no próximo vídeo nós vamos estudar sobre o juízo final.
Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser.